como é do conhecimento de todos, hoje nós estamos aqui celebrando a Deus, culto de gratidão pela vida e ministério do pastor Luiz e da dona Miriam. Nós sabemos que, por mais que não leve a nomenclatura de pastora, a dona Miriam o é. E nós louvamos a Deus pela vida e o companheirismo dela, pelo trabalho que realiza, assim como pela vida e o ministério do pastor Luiz Eduardo. Por isso, eu gostaria de pedir a esse casal que amamos tanto que assentasse aqui à frente, porque nós vamos prestar-lhes as devidas homenagens. Eu quero convidá-los a sentar aqui, por favor, nesse momento. Eu fiz um pequeno histórico da vida deste casal e nos serve de inspiração para compartilhar com vocês um pouco da história ministerial deles. É difícil falar de um casal, de toda a história envolvida, em poucos minutos. E ainda mais quando a gente percebe que alguém que semeou a palavra de Deus por tantos lugares. E isso realmente tem muita história por trás disso, né? Tem muita história. Aí eu tenho hoje o privilégio de pastorear o meu pastor. É curioso isso, né? Mas eu me lembro quando eu aceitei, em 2009, a pastorear essa igreja, e depois que eu fiquei sabendo que o pastor Luiz frequentava aqui. É uma responsabilidade imensa você fazer isso, né? Até porque o pastor Luiz foi aquele que mais tempo pastoreou a Igreja Presbiteriana Betânia. Então, mas ele sempre me deixou muita vontade, nunca fui constrangido a nada. Na verdade, no meu coração tem uma gratidão por esse casal, né, que sempre esteve nos apoiando e nos orientando. Como é importante a gente ter pessoas mais experientes para nos orientar, para que a gente possa evitar alguns erros, né? Porque eu não preciso cometer as mesmas falhas para aprender. A Bíblia diz que sábio é aquele que aprende até com as experiências dos outros. Então, sejam elas positivas ou negativas, mas a gente acaba aprendendo. E eu tenho muita alegria de poder dizer que eu compartilho, né, dessa bênção que é ter esses queridos irmãos como ovelhas, mas também como meus pastores. Eles que cuidam da minha vida e da vida da minha família. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus os retribua grandiosamente todo esse cuidado pastoral. Tá? Eu coloquei aqui a base de tudo, né? Porque aqui estão os pais do nosso querido irmão Sebastião e Lisete, mineiros, gente boa, né? Não os conheço pessoalmente, mas com certeza gostam de um pão de queijo, um bom papo. Eu sei aí até de algumas histórias que eles assentam para chupar laranja e manga, que o negócio é uma festa. E aí é bênção. Então esses são os pais do nosso querido irmão. Olha o galã aí, ó, solteiro. Vai lembrar muito o João Calvino, né? Ainda bem, João, você veio com saúde, né? Glória a Deus. Então, esse é o pastor Luiz Eduardo, ainda jovem. Quantos anos estava aqui, pastor? Lembra? Quantos anos tinha nessa foto aí? Uns 20 anos. Uns 20 anos, mais ou menos, né? Então, nasceu no dia 28 de agosto de 1952, na cidade de Manhumirim, Minas Gerais. Foi batizado nesta mesma igreja, né, em Manhumirim, no dia 30 de nove de 54, pelo reverendo Apolinário Sápia. E ele fez a profissão de fé em Manhuaçu, em 1966, com o reverendo Daniel Luiz. Então essa é a origem do nosso querido irmão. Depois disso ele foi para Patrocínio cursar o curso do IBEL. Me surgiu uma dúvida aqui depois, não deu tempo de perguntar. Vocês se conheceram no IBEL? Então foi uma missão apaixonante. Eles foram para cumprir missão e a missão virou um casamento, né? Então eles foram para Patrocínio
fazer o curso no Instituto Bíblico Eduardo Leandro, curso de evangelismo, né? Curso de evangelistas, em patrocínio. E isso foi em 1976, 75, 76, né? Esse período. E nesse período o pastor também fez um curso de contabilidade. Né? Então, se precisar alguém aí para te dar orientação, olha, que beleza. Né? Nesse período, ele dá início ao namoro, ele conhece a dona Miriam, se apaixona, e ela me disse o seguinte: você está vendo a foto aí que os dois estão sentados no banco? Curiosamente, eles estão namorando. Porque não tinha que manter a distância do Espírito Santo agir. Entendeu? Não podia ficar muito, né, muito próximo. Então, olha como que ele está olhando para ela. Eu não vou dizer o que estava pensando, mas vocês fazem ideia, né? E ali ele recebendo o diploma lá no IBEL em patrocínio, tá certo? Dessa união, olha o casamento. A dona Miriam e o pastor no dia 15 de janeiro, olha aí, Miriam, quase próximo da data, né? A Miriam casou em 12 de janeiro, fevereiro. Quase próximo do meu aniversário, né? 15 de janeiro de 77, em Americana, porque a dona Miriam é daqui de Americana, não é isso? Então, o que o amor não faz, né? Tira um mineiro e faz ele casar em Americana, e ele casa. Feliz da vida. Aí está o casamento. Então, desse casamento surge essa família que nós conhecemos. Aí eu só estou dando um apanhado mesmo. A dona Miriam aqui com os três. No polo é o João Calvino, a Mirinha e o Luizinho preso no pescoço. Está lá, né? E do outro lado aqui você já tem a família hoje, a família ampliada, né? Então você tem aí, eu marquei aqui o ano do nascimento dos filhos. O Luizinho nasceu em 81, é isso mesmo? E casou em 2003, é isso? 15 anos de casado já. A Mirinha, ela nasceu em 1983, 2 anos depois. Foi um negócio assim meio escadinha, né? 1 ano e meio ali, nasceu a Mirinha e ela casou em 2012. Esse eu sei que eu estava lá. E o João, que está ali, dizem que é bonito, a gente acredita, não é? Em 1984, ele nasceu 1 ano depois da Mirinha e casou-se em 2004. Bom, esses irmãos então passaram a ter uma família maior, que agora são os filhos agregados, não é? E nós temos aí os filhos agregados dos filhos de sangue, que é a Andresa, que casou com o Luizinho, o Edinho, que na verdade chama Ederson. Inacreditável, né? Mas Ederson. Não sei como é que ele foi posto esse nome, mas depois tem que procurar saber essa história. E aí deu o nome de Edinho. E o João Calvino casou-se com a Suzana, está aí ao lado do João, né, Suzana? Companheira. E desses casamentos aí tem os 2 netos, a Mirinha, o Guilherme, né? Deu a luz ao Guilherme, e o Luizinho, a Andrea e a Manu. Então nós temos a família abençoada do pastor Luiz e da dona Miriam, que a gente ama muito, não é? Louvado seja Deus pela família dos irmãos. Bom, agora eu vou dar um enfoque mais no ministério deles. Pastor Luiz Eduardo, ele foi para o Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, nos anos de 77 a 1980, são 4 anos de curso, né, da teologia. E ele foi ordenado no final, olha que curioso, ele terminou o curso em 1980 e foi ordenado no mesmo ano. Isso é raro de acontecer, não é? Para quem não sabe, normalmente você termina o curso de teologia, passa 1 ano, né, de licenciado, experiência, para depois, sendo aprovado pelo presbitério, você ser ordenado pastor. Quando isso acontece, é porque o presbitério entende que aquele irmão já está apto para pastorear. São casos
específicos e raros, né? E a gente vê isso daí no ministério do nosso irmão. Ok? A ordenação acontece então no final do ano, 28/12. Depois disso, eles vão pastorear a primeira igreja na cidade de Paranavaí, em 1980 e 1983. Essa é a turma lá em que eles pastorearam nesse período, né? Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Nessa mesma cidade, os nossos irmãos pastorearam mais de uma igreja ao mesmo tempo, né? Então foi essa igreja, essa daí é a igreja central de Paranavaí, é isso que eu entendi, tá certo? Igreja central, mas tiveram outras duas aqui, ó. A do Paraíso do Norte e a de Nova Esperança. Essa Nova Esperança era uma congregação que se organizou nesse período em que os irmãos ali estavam. A Paraíso do Norte também era uma congregação, é isso? Também era uma congregação. Dali, os nossos irmãos foram para Umuarama, Paraná. Observa quanta mudança, né, de um lugar para o outro. Umuarama, Paraná, janeiro de 83 a janeiro de 84. E aí, em Umuarama, o pastor foi presidente do presbitério PRVI, é o quê? Vale do Ivaí. É o presbitério Vale do Ivaí. E ele foi presidente desse presbitério nesse período. Dali os nossos irmãos foram para Belo Horizonte, lá para a Terrinha, onde se tornou cruzeirense. Já era, né? Mas há tempo de se arrepender. Então vamos lá. Ele foi para Belo Horizonte e em 84 a 88 ele pastoreou algumas igrejas também em Belo Horizonte nesse período. Aqui nós temos duas, a Igreja Presbiteriana do Glória. Tive a oportunidade de visitar essa igreja com os queridos irmãos e percebi o quanto são amados nessa Igreja do Glória. E também a Igreja do Jardim Laguna, e essa daí é a Igreja Filadélfia. Eu percebi que tem duas igrejas Filadélfia na história do pastor Luiz Eduardo. Uma lá em Belo Horizonte e a outra aqui em Americana. Curiosamente, as duas chamam Filadélfia, né? Ele pastoreou. Deixa eu ver se eu anotei mais. Aqui também, o pastor foi presidente do presbitério das Alterosas. Esse eu consegui interpretar aqui, né? E foi professor do seminário Reverendo Denoel Nicodemos Zeller no mesmo período, porque tem um seminário presbiteriano em Belo Horizonte e ele foi professor lá no seminário nesse período. Muito conhecimento aqui, né, gente? De lá eles vieram para Limeira, bem aqui próximo. E ele era pastor da igreja de Limeira, mas pastoreando a igreja de Cordeirópolis, mas ele estava ligado à igreja de Limeira, não é isso? O que eu entendi foi isso. Era congregação essa igreja de Cordeirópolis, que depois veio a questão da organização. E ele foi pastor nesta igreja, tá certo? A gente segue. Nesse período, o pastor também foi professor no seminário de Campinas, onde ele deu aula ali aos seminaristas. Depois ele voltou para a Americana, 91, 92. Aí está a Igreja Filadélfia, que é muito parecido com o que está hoje ainda lá, né? É bem parecido. Então, está a Igreja Filadélfia, onde ele foi pastor nesse período, e a igreja também do Monte Carmelo, Americana. Foi pastor nessas igrejas. Certo? Deixa eu ver se está fugindo alguma coisa aqui. Nesse período, houve o desdobramento do presbitério de Limeira e surgiu o presbitério de Americana, que é o que a gente faz parte hoje. Foi nesse período. E em 93, foi o período em que o pastor teve que se licenciar para cuidar da saúde. Foi um ano depois de ter pastoreado essas igrejas. Então a gente segue. Daí, tratou da saúde e foi para Caratinga, Minas Gerais.
Já tive nessa cidade. A Caratinga. E ali ele foi transferido para esse presbitério de Caratinga e pastoreou a segunda igreja de Caratinga, que é essa daí. Né? A segunda igreja, bonita, né? E foi eleito lá também como presidente do presbitério. Tem larga experiência aí na presidência de presbitério, né? E depois dessa, aí surge a nossa igreja. Eu acho que vocês já viram essa foto, né? Se você ampliar, você vai ver que o Adilson era bonito, magro, né, Adilson? A benção. Luizinho está no telhado, não caiu, está lá. É aquele ali, ó. Eu acho que eu vou contar para vocês, ó. A Luizinho aqui, ó. É por isso que a cobertura não aguentou muito tempo. Nessa época era mato. Se fosse hoje, a coisa está feia. Então nós temos aqui muitos saudosos irmãos, e tem muitos irmãos aqui que ainda permanecem na igreja até hoje, né? Tem alguém aqui presente que está nessa foto? Só levanta assim. Olha só, olha, dá uma olhada. Tá vendo? Não dá para reconhecer na foto porque faz tempo, né? Mas louvado seja Deus. É esse povo que estava aí, e muitos mais, né? Esse é certamente o melhor período da Igreja Presbiteriana Betânia até hoje. O melhor período em termos de quantidade de pessoas, de envolvimento, comprometimento. Foi o melhor período vivido por essa igreja até hoje. Nós louvamos a Deus por isso. E quando eu cheguei aqui, falaram que ele havia pastoreado 8 anos. Mas eu fui fazer as contas. Kleber, me ajuda aí, dá 9 anos. Certo? E não 8. Porque 95 a 2003, se contar o 95, que foi em janeiro de 95, eu fui conferir, até dezembro de 2003. Então, não são 8 anos, são 9 anos em que ele foi pastor aqui desta amada igreja, né? E aí depois, de final de 2003, o pastor Luiz teve que pedir licença para voltar ao tratamento de saúde, e daí ele não voltou ao ministério pastoral no sentido de assumir a presidência de um conselho, de uma igreja, mas continua exercendo o seu ministério através da ministração na vida daqueles que o servem. E a gente louva a Deus por isso. Ele aposentou-se pelo INSS em meados de 2012. E agora recebeu o título, né, de pastor jubilado pelo Supremo Concílio, que é o órgão máximo da nossa igreja. E nós estamos fazendo esse culto como gratidão, não poderia ser diferente, mas de agradecer a Deus, até por ser aquela igreja que ele mais tempo pastoreou, né? Então nos coube o privilégio de poder estar aqui agradecendo a Deus, e publicamente quero agradecer vocês pelos anos trabalhados, pelo carinho, a dedicação, que não só nesse período em que nós estamos citando aqui 95 a 2003, mas que até hoje continua nos abençoando com a vida e o ministério de vocês. Há um texto de Hebreus que diz que Deus não é injusto, Ele não deixará sem retribuir a tudo aquilo que vocês fizeram e que continuam fazendo até hoje. Então nós temos certeza de que Deus já tem retribuído e continuará retribuindo a dedicação e o carinho com que os irmãos têm desenvolvido o ministério até hoje. Nós lemos no início do culto o Salmo 126, que diz que aqueles que com lágrimas meiam, eles voltam com júbilo trazendo seus feixes. E eu estava lembrando que João é que chega a dizer que não há uma alegria maior para o pastor do que ouvir dizer que os seus filhos continuam andando na verdade. E para a gente que é pastor, a gente olha para os membros da igreja, tudo como filho. A pessoa às vezes tem bem mais idade que a gente, e a gente ainda está olhando para eles como filhos. E a gente pega esse amor de pai mesmo. Pastor é impossível. Você acaba amando, você acaba se apegando, e como filho tem aqueles que dão muita alegria, tem aqueles que dão mais trabalho, a gente vai lá puxa a orelha, mas
continua amando do mesmo jeito. E com um ministério tão grande desse, eu fico pensando quantas pessoas não tiveram privilégio de serem cuidadas, amadas e pastoreadas por esse casal, né? E hoje nós temos esse privilégio de sermos cuidados por ele. Então, se você ainda não teve a honra, o privilégio de visitá-los ou convidar a sua casa, faça isso, porque você não vai se arrepender um só minuto de receber pessoas tão especiais e que abençoam tanto a nossa casa, a nossa vida. Amém? Amém. Se você concorda com tudo isso, dê uma salva de palmas aqui para os nossos queridos. Mas ainda não acabou. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo, colega, pastor, reverendo André. Ele é pastor lá na igreja onde o pastor foi pastor. Nossa, quanto pastor que eu falei, né? Na igreja Filadélfia, e ele é o representante aqui do presbitério, e ele vai fazer uso da palavra nesse momento. O André, deixa eu explicar para vocês, nós estudamos juntos, nós somos da mesma turma. O André era o rapaz que tirava as notas altas, e eu me esforçava, tá? Então, mas ele só conta nada, só homenagem mesmo, porque senão você vai me deixar em mais lençóis. Graça e paz, irmãos. Amém. Bênção estar aqui nesse momento. Bênção participar de uma cerimônia como essa. Bom conhecer o pastor, é a primeira vez, segunda vez que eu estou vendo. É uma alegria mesmo na Miriam. Já estive aqui na igreja em algum momento falando sobre a questão do cuidado do pastor. E eu digo que esse momento é um momento para a gente guardar no nosso coração, irmãos. É um momento que a gente tem que dar graças a Deus mesmo por ver um pastor sendo jubilado. Eu não sei se todos têm acesso ao Jornal Brasil Presbiteriano, mas a penúltima edição do Jornal Brasil Presbiteriano, há uma lista enorme de pastores que abandonaram o ministério. Uma lista muito grande, tão grande que o secretário de apoio pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil pediu um estudo acerca desse fenômeno. Infelizmente. Não é de notícia nova, também a quantidade de pastores que têm adoecido no ministério pastoral ao longo dos anos. Nós temos ouvido coisas que a gente não ouvia há poucas décadas atrás, como por exemplo o suicídio de pastores. E isso tem sido um fenômeno muito comum, por mais que a gente não tenha acesso a essas informações, porque elas acabam sendo muito veladas. Isso tem sido algo muito comum na igreja. Pastores caminhando pelas trilhas da depressão, seus familiares, pastores tirando a própria vida por conta da angústia das suas almas, dos sofrimentos dos quais têm sido expostos. Então, quando nós encontramos um ministro que também passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas provações, mas perseverou até o fim, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos mesmo que bendizer o nome do Senhor. E às vezes a gente tem a impressão de que a jubilação é o exercício da aposentadoria do pastor. E geralmente essa é a impressão que a gente tem mesmo. Algumas igrejas até tratam o pastor como aquele que é o aposentado. Então, ele sempre fica à margem de todas as coisas. Sempre fica deixado de lado, porque afinal de contas ele aposentou. Mas na palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos propõe enquanto vocação e ministério, ele diz que não há aposentadoria. Na carta aos Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 11, no versículo 29, ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém pode arrancar do pastor a sua vocação. Ninguém pode arrancar do pastor o dom que Deus o deu, porque é um presente de Deus, ao qual nem o homem e nem o próprio pastor é capaz de tirar de si mesmo, porque é uma bênção que Deus dá. E eu sempre tenho dito aos pastores que jubilam da importância que eles têm na vida de um presbitério. Embora é verdade, alguns presbitérios não tenham dado tanto valor à figura do pastor jubilado, mas o pastor jubilado é uma ferramenta poderosa na vida da igreja, porque é ele que pode nos ajudar, especialmente os pastores mais novos, a trilharem pelo caminho do pastorado de uma maneira mais saudável. São eles que já passaram
pedras do ministério pastoral, pelas lutas da vocação, que podem orientar os jovens pastores para que eles possam evitar os caminhos mais tortuosos, ou então, quando entrarem por esse caminho, serem orientados por esses pastores. Então, reverendo Luiz, eu digo ao Senhor que, embora a jubilação tenha chegado, a vocação ainda não acabou. E nós, pastores, precisamos muito daquilo que o Senhor já adquiriu ao longo desse tempo de pastorado. Seus conhecimentos, sua experiência. Nós vimos aqui um pastor que foi presidente de vários presbitérios, e isso é importante para nós, porque a igreja hoje caminha numa necessidade de homens que tenham experiência para orientar os novos pastores. Nós vivemos numa geração em que tem olhado para a igreja como se ela fosse uma grande organização, como se ela fosse um grande empreendimento. Infelizmente, o pastor jubilado, o pastor experiente faz toda a diferença para ajudar essa igreja a se manter firme na direção para a qual Deus a chamou. Não se vendendo, não se entregando às ideias corporativistas que têm invadido as nossas comunidades evangélicas. Por isso, pastor, para nós, do Presbitério de Americana, é a segunda cerimônia de jubilação que eu participo. A primeira foi lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Aliás, quero registrar aqui a presença do presbítero Roseléria, a sua esposa Gina, representando aqui a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana, o carinho que tem pelo senhor. Mas eu participei, essa é a segunda cerimônia de jubilação que um presbitério oferece ao seu ministro. Geralmente quem oferece é o Supremo Concílio, que chama os pastores jubilados até a sua reunião, pagam todas as suas despesas e lá oferecem um título a esse pastor, um diploma, uma medalha que é oferecida à esposa do pastor. Mas geralmente, porque isso acontece, os presbitérios acabam não celebrando esse momento, o que eu acho extremamente injusto, porque o Supremo Concílio não sabe quem é o reverendo Luiz Eduardo, enquanto pessoa, enquanto cuidador de pessoas. O presbitério sabe, as pessoas aqui dessa igreja sabem quem ele é, sabe da sua história, do seu legado. Então cabe a nós, sim, e isso eu tenho lutado bastante no nosso presbitério, para que a gente honre a esses pastores jubilados. Eu trabalho há 7 anos já voltado ao cuidado do pastor e a sua família. Nós temos um ministério, a parte da IPB, que cuida de pastores, suas famílias, as suas angústias, e nós temos assistido o quanto esse quadro, ele é um quadro que gera muita preocupação para nós. Por isso, cabe a nós, enquanto igreja, então, olharmos para os nossos pastores, sejam eles jubilados ou não, mas especialmente os pastores jubilados, a gente olharmos para o outro lado da moeda. Fomos cuidados por esses pastores. Agora é o momento da gente cuidar deles. Estarmos ao lado deles. Eu atendo alguns pastores que passaram pelo processo de jubilação, e o processo de jubilação trouxe muito sofrimento a esses homens, porque foi muito difícil. Foram esquecidos, foram deixados à margem, toda a experiência, todo o conhecimento parece que se apagou na visão das pessoas. Quando que, na verdade, esse é o momento mais importante da vida desses homens, especialmente no que diz respeito à igreja na qual eles serviram ao longo desses anos. Então, meus irmãos, enquanto presbitério de Americana, deixo aqui o nosso respeito, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo ministério, pelo trabalho do Senhor, da sua esposa, a participação dos seus filhos, todos no ministério também de Cristo. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor deixou, pelo legado deixado, está aqui exposto e certamente contado por muitas pessoas que estão aqui nessa igreja. Nós deixamos registrado aqui o nosso carinho, a nossa gratidão à sua vida e ao seu ministério, especialmente a nossa igreja também, Presbiteriana Filadélfia de Americana. Agradecemos pela sua passagem. Certamente o Senhor deixou a sua marca naquela comunidade que se estendeu ao longo dos anos e que veio sendo a igreja que é hoje, porque pastores trataram aquela igreja com responsabilidade, com carinho, com amor. Então a nossa palavra aqui é uma palavra de gratidão. E a igreja, a minha palavra enquanto secretário de apoio pastoral, é a mesma que eu trouxe no dia que estive aqui na escola dominical. Cuidem e honrem os seus pastores, porque isso cai bem à igreja. É a vocação que Deus deu a ele. Embora seja os presbíteros, seja o presbitério que tem imposto a mão sobre esses homens para ordenar os pastores, mas a vocação, antes disso, veio do Senhor e vai permanecer até o dia que o Senhor chamar a sua presença. Então, honremos esses nossos pastores, queridos pastores, amados pastores, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
questão do legado ela é muito importante, porque é a diferença de herança. A herança é aquilo que você deixa em termos de bens. Legado é aquilo que você deixa em termos de ensino. E se tem um legado que é muito forte na vida do pastor Luiz e da dona Miriam, é a integridade. Eles sempre pregaram, ensinaram com todo respeito e com todo temor e tremor a respeito da palavra de Deus. Nunca negociaram isso. Essa integridade é importantíssima. Não pregaram pensando em agradar a um ou a outro, mas em ser fiéis à palavra de Deus. E a gente aprende muito com isso, viu? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Agora, nós queremos chamar aqui, eu não combinei com essa pessoa, mas vou chamar aqui Dona Odete. Vem cá, Dona Odete. Só não vai falar nada, tá, Dona Odete? Só não vai falar. Pode vir aqui. A Dona Odete, ela vai passar às mãos do pastor Luiz e da Dona Miriam um presente em nome da igreja. Nós não temos a medalha e não temos o certificado, mas nós compramos um presentinho. Eu vou chamar a Dona Odete, porque ela estava aqui no início, né? Eu selecionei aqui, viu, gente? Poderia ter chamado um outro de vocês aí, mas eu resolvi honrar a Dona Odete com esse privilégio. Então, Dona Odete, por favor, entregue a Dona Miriam esse presente em nome da igreja. Receba, Dona Miriam, isso como uma expressão do carinho que sentimos pela vida da senhora, viu? Deus abençoe. E é o pastor Luiz que também vai receber das mãos da Dona Odete aqui. Dona Odete, olha, entrega para o pastor Luiz. Isso, que é uma... Dá mais um abraço, não tem problema não. Vai, louvado seja Deus, né? É uma honra. Então, quando o reverendo estava apresentando aqui a história do reverendo Luiz, eu estava dizendo a ele que aquela foto dele com essa Miriam, eu vi aquela cena, eu não vi na foto, eu vi aquela cena várias vezes, né? Porque nós conhecemos exatamente em 75. São 43 anos que nós conhecemos, né? 43 anos. E na medida que foi passando essas fotos aqui, exceto o Paranavaí, quando eles foram para lá, todas as outras a gente acompanhou assim. A gente viu aquelas situações, as igrejas por eles passaram, algumas delas a gente pôde visitar também. E para nós é uma alegria muito grande. E os meninos, os filhos da Reverendo Luiz, com os nossos filhos, criaram juntos. E eu me lembro em Belo Horizonte, nós 3 homens, e o Adam está ali para confirmar isso. Não sei se ele confirma, que ele era humilde na época, mas eram 5 homens contra uma mulher. E a Mirinha chegava toda hora chorando, reclamando que tinha apanhado lá. Qualquer coisa que acontecia com ela era muito chorona, e ela chegava reclamando que apanhava, porque era homem demais para a mulher só, né? Então, agradável. Querido, quanto à igreja aqui, nós chegamos aqui em 93, e aí o púlpito era mais ou menos aí no meio, aí bem dali para trás, era ali. E era a congregação nossa, então eu pastoreava São Domingos e aqui era a congregação. Quando viemos para cá, tinha 22 membros, e depois vieram irmãos de São Domingo para cá, que nos ajudou muito. E aí a nossa igreja aqui teve que começar, teve que construir esse que está aqui, com o pequenininho que ficou dentro aqui. Nós construímos as paredes em volta e ficou o tempo pequeno aqui. E nós fomos reunindo num colégio, aqui perto, eu não lembro, no colégio, nós ficamos ficar o culto, até que pudéssemos reunir aqui e poder ficar em condições de ficar aqui dentro, né? E eu me lembro que o forro, o primeiro forro, que não é esse forro bonito, era um forro mais barato, de metal, e nós fomos buscar em Sorocaba, e era, Piracicaba, alguma coisa assim, e era um eclipse, tinha dado um eclipse naquela tarde, e a gente foi buscar, e quando eu voltei lá para cá, estava meio escuro assim, eu pensava que Cristo vai vir hoje, que o povo não sabia do que estava acontecendo, ficou meio atrapalhado à tarde. E nós trouxemos e colocamos o forro aqui, e aí começamos, funcionamos aqui. E na época, uma coisa interessante que aconteceu, alguns irmãos aí lembram, esse lote do lado tinha o senhor Roberto aqui, era o dono desse lote do lado aqui. E, então sempre tinha um gabinete, era mais ou menos aí, onde deve estar essa sala, uma salinha que a gente ficava aqui, e tinha um pé de caqui aqui, de vez em quando ele dava uns caqui pra gente, tudo. E aí uma história curiosa, tinha um cavalo aqui nesse quintal aí,
que quando nós reunimos aqui, se abria essa porta, vinha um mau cheiro do xixi do cavalo, o cavalo defecava e urrava e fazia aqueles, né, mugido do cavalo lá. E aí a igreja estava sentindo, não podia abrir essa porta lateral, que ficava muito mau cheiro terrível aqui dentro. E aí pensamos, não, fazer o quê? Mas nós não vamos brigar com o senhor Roberto, não podemos fazer, mas pedir a Deus que resolva o problema, Senhor. Está difícil de suportar esse cavalo aqui, e além dos relinchos do cavalo, e a caatinga, e o mau cheiro e tudo. Caatinga é lá para o norte, viu? Aqui é mau cheiro, fedor, não é? Então, aí um dia o cavalo amanheceu duro, morreu o cavalo. Não sabe disso que está aqui. Aí nós não pedimos para o cavalo morrer, nós pedimos para o senhor solucionar o problema, né? Um determinado dia, estava no gabinete aqui e o senhor Roberto, não sei onde ele está hoje, mas a mulher dele sentiu mal aqui. E ele veio me chamar para orar com ela lá. Aí fomos lá, oramos, tudo, a casinha era bem simples ali. E aí eu perguntei a ele, o senhor Roberto, o senhor disse que está indo embora, talvez, não sei se era Mato Grosso e tudo. Se o senhor for, pense que para nós interessa esse terreno, porque aqui não dá, para o fundo também não dá. O mais provável, assim, era esse terreno do lado aqui. Aí ele disse, não, mas eu não posso, não vendo e tal, mas se um dia o senhor pensar em vender, nos procure, porque nós interessamos, a igreja um dia vai precisar e tal, e tudo. E aí, uma determinada época, parece que teve um problema com o filho dele, e ele teve que ir embora, e aí ele vendeu, nós tínhamos saído. Porque nós ficamos aqui até 94, e em 94 o Reverendo Luiz veio aí de Caratinga, assumiu aqui, e nós voltamos para Brasília. E aí, querido, uma coisa interessante quanto a essa igreja, é que eu estava, quando voltei para Brasília, e fomos para Matão também, o irmão Guilherme, o irmão Laerte, uma vez me ligou e disse assim, pastor, é o 3º ano consecutivo que a igreja Betânia é a igreja modelo do presbitério em todas as coisas, na fidelidade, né, em tudo. Ele disse, é o 3º ano que é o destaque do presbitério, por ser uma igreja fiel, uma igreja firme e tal. Então eu fiquei muito grato a Deus por isso. E é bom saber, né, que a igreja está assim hoje. E aí compraram esse terreno, o cavalo morreu, vamos vender o terreno para nós, e construiu do lado aqui, né? E é muito bom, muito bom. Deus abençoe. Eu me contente de estar aqui com vocês e participar desse momento tão bom. Tanto o Reverendo Luiz, sua família, quanto a igreja, que é tão amada e querida nossa do coração, esses irmãos. E ali está meu filho, mais a minha nora, a minha esposa, mais a filhinha Raquel, então eu fico de pé. A querida, cadê? Olha lá, minha filha, aquela morena, os rapazes, cuidado. Pelo meu curso, vocês passam com respeito, aqueles 50 centímetros que a gente disse ali, do Espírito Santo, entendeu? E o meu filho, Alessia e a minha nora, que vieram hoje aqui, lá de São Carlos, eles são lá de São Carlos. De pé, meu filho, fica de pé para você ver. Foi bom o nome, né? É o Adams. 59 anos, tem essas coisas, sabe? Então, Deus abençoe. Não puderam vir os demais. Um está pastoreando, é pastor lá em Santa Catarina, e o Rodrigo também mora em São Carlos, está lá, certamente não pôde vir. E são esses aí, o outro filho nosso está lá no norte com a avó, né? É o filho nosso, o meu filho do coração. Reverendo Luiz, de vez em quando eu falo de Luiz, que eu conheço há muitos anos e sei do amor pela igreja. Aprendi, ele foi nós fomos amigos de Bel, depois eu fui para o seminário, ele foi meu professor, seminário, por isso que o senhor foi passando as fotos, eu fui meu professor, e no mesmo tempo eu era seminarista dele, na Igreja do Glória, onde ele, e de lá, e depois vim para a Americana, e pastoreamos juntos, aqui. Então a nossa história é longa, e eu posso dizer isso, que eu vivi momentos agradáveis com o Reverendo Luiz e Miriam, os filhos. A gente pôde ver isso, essa gratidão a Deus, e a luta. Miriam, que conheci, e não mudou muito, querido. É isso aí, do meu jeito, o cabelo está mais curtinho hoje, mas eu conheço há muitos anos, é uma alegria muito grande. E eles são para mim um exemplo de vida. Me ajudaram muito na fé, muito. Reverendo Luiz foi meu amigo, de partilhar nossos problemas, nossa alegria. Miriam, como a irmã mais velha. Eu tenho uma irmã, Maria Alice, que é a mais velha, então a gente sempre espera nos mais velhos, né? Então Miriam foi, eu cheguei em Libel com 16 anos, e na época eu tinha 22, e ele me levou de problema no Libel, ele me tirou de briga, viu? Libel. Mas fica só para nós aqui, não conta para os outros. Aí, grande amigo.
quero agora, para encerrar esse período aqui de homenagem, quero chamar a família toda do pastor, os filhos agregados, né, que tiver aí, pode vir para cá. A gente vai orar pela vida do pastor, da dona Miriam e também por toda a família. E eu quero convidar, tem primo, tio, rapaz, vai vir a igreja inteira também. Não? Então vem os primos, tio, pode vir, não tem problema não. E eu quero convidar os pastores que estão presentes para vir aqui e os presbíteros. Eu sei, vai ficar bastante gente aqui, mas não tem problema não, gente. Hoje é um dia especial. Os pastores e presbíteros, vem aqui para cima, que aí a gente ora, estendendo a mão sobre a vida dessa família abençoadora. Isso. Vamos subir aqui. Nós vamos orar, agradecendo a Deus a vida da família do pastor Luiz, seu ministério, sua vida, sua família. Olha só como é que é grande o negócio, hein, gente? Estou falando. Olha o Mateus aí. Mandaram uma foto sua, Mateus, eu preferi não colocar. Você faz ideia. Estava numa outra, né? Do telhado, estava no telhado também. Ele é o ovelha do telhado. Tá? Então nós vamos orar. Vamos chegar para cá? Eu vou pedir ao pastor André para que ore agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial na vida dessa família querida e também na vida dessa igreja. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida, pelo ministério desse nosso amado irmão, desse homem chamado pelo Senhor, vocacionado por Ti, ao qual nessa noite, Deus, nós reconhecemos o seu valor, nós reconhecemos, ó Deus, a ação poderosa do Senhor através da vida dele. Amém. Rogamos, ó Pai, que a Tua bênção continue sendo ministrada sobre a vida dessa família. Amém. Dos seus filhos, Deus, dos seus netos, dos seus parentes mais próximos, distantes. Nós pedimos a Deus que a Tua bondade, misericórdia, cerque e abrace a vida de toda essa família. É verdade, Deus, que tudo aquilo que podemos fazer aqui nessa noite, ao longo da nossa vida, não será suficiente para que possamos expressar a gratidão a Deus pela vida desse ministro, Pai. Mas nós pedimos a Deus que a Tua graça assim o faça, através da bênção derramada sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre as suas disposições. Nós pedimos a Deus que o Senhor fortaleça, continue fortalecendo esse homem nas Tuas mãos, ó Deus, para que a palavra dele, para que a sabedoria que o Senhor agregou ao longo desses anos possa ser e continuar sendo um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para dar direção, para abençoar a vida desse presbitério, a vida dos pastores que se aproximarem da vida dele. Dá a ele, ó Deus, que ele seja revigorado, Senhor, na alegria da santa vocação. Ó Deus, que no nome de Jesus, essa cerimônia, ela não coloque um ponto final no ministério desse ministro, Senhor, mas que ela seja a expressão apenas de uma gratidão e expectativa de um ministério que se prolongará até o dia que o Senhor chamá-lo, Senhor. Nós te bendizemos pelas igrejas que foram abençoadas por essa vida, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor escreveu através dessa vida, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez nessa vida, na vida da família desse nosso querido irmão, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue derramando Tua graça sobre a vida dessa igreja também, para que ela possa ser a cuidadora, para que ela possa ser a bênção do Senhor na vida dessa família pastoral, ó Pai. Nós te pedimos isso nessa noite, com o coração agradecido, no nome de Jesus, o pastor dos pastores. Amém. 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 Quanto mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, nosso Deus, paz, as consolações ternas, puras, maravilhosas do Espírito Santo, estejam sobre nós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.